está aqui nessa noite, mas agora, depois das 18 horas, nós conversando, ele estava quase que chorando de noite e não aguentou ouvir. Ele disse: não me perdoa, mas ministra lá. Diga amém. Seja feita a vontade de Deus. Como o título da ministração dele era falando sobre a sabedoria de Deus, né? Sobre o poder de Deus, sobre a limitação que há na sabedoria humana. Aleluia! Então, nós iremos falar aqui sobre essa sabedoria suprema, que é a sabedoria de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E que todos aqueles que buscam essa certeza, essa sabedoria, esse conhecimento em Deus, ele vai ser digno no meio dos homens como muito sábio. Louvado seja Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz em versículo 1 do capítulo 4 de Provérbios: ouve, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conheceres a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixes o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, observe isso aqui, querido, isso aqui é muito forte. Quando eu era menino na casa de meu pai, tendo filho único de minha mãe, ele me ensinava, me dizia: retém as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e a compreensão. Não te esqueças das minhas palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Abraça-a, e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alarmes. Guarda-a, pois ela é a tua vida. Bendito seja Deus. A senhora comigo, Santo Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer e te exaltar, porque somente do Senhor vem a sabedoria, somente do Senhor vem o esclarecimento, somente do Senhor vem o conhecimento. E nós queremos rogar aqui nessa noite que o Senhor possa revelar, Senhor da glória, o mínimo possível, Senhor, do que o homem pode trazer, Senhor, à tua igreja, para que a tua igreja em ti possa alcançar sabedoria, entendimento, compreensão e direção, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, resplandece o teu rosto sobre nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja glorificando a Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra, da glória nos céus e na terra. Queridos, quando nós falamos de sabedoria, nós falamos de um tema em que o homem busca constantemente ter sabedoria. Ele quer ser sábio nos negócios, sábio na pronúncia das palavras, ele quer ser sábio nos ensinos, né? O homem de todas as formas quer se sobressair. Ele não quer ficar preso ou para trás. Eu me lembro uma certa vez que eu estava doente já, e ele contando um pouco dos causos da vida dele. Ele disse que lá na sua adolescência, saindo já para a fase adulta, já teve que cuidar dos próximos passos da sua família. Ele ainda cuidava das terras do pai dele, plantava. E ele disse que uma coisa que ele mais desejava do fundo do seu coração ter era saber matemática. Era a coisa que ele mais desejava do fundo do seu coração, era saber matemática. E ele disse que uma certa época chegou um homem lá na área dele, chamado Sebastião Caneludo, porque o homem era grande, tinha uma canela bem alta, né? Bem fora do comum. E aí colocaram esse apelido dele de Sebastião Caneludo.
E ele disse que esse homem sabia conta de tudo que era jeito. E ele, no certa vez, chegou para ele e disse: me ensina matemática, me ensina a fazer conta. Eu preciso aprender a fazer conta. Ele disse: eu te ensino, se você colocar uma roça para mim. Está feito. Quando é que a gente começa? Não. Você começa a colocar a roça e no final de todos os dias você vem aqui para minha casa e eu vou te ensinar matemática. Irmãos, pensa como ensinar matemática sem papel e sem caneta, sem caderno, somente riscando o chão. Pense nisso. Pense nessa cena. E ele disse: meu filho, quando eu chegava na casa dele, às vezes ele já estava tão cansado lá do dia que ele nem tinha paciência para ensinar, ele não aprendia nada, ele não ensinava nada e voltava para cá no frustrado. Mas quando ele me ensinava, quando ele tinha paciência de ensinar, até mesmo para pagar o compromisso que ele fez comigo, eu buscava de todas as formas compreender o que ele queria dizer. Irmãos, ele disse que pegava um talo, você sabe o que é um talo de criar qualquer árvore? E ele começava a escrever. E ele aprendeu a fazer conta de mais, conta de menos, conta de multiplicar. O homem, por mais que ele não fosse didático, ele conseguiu ensinar meu avô, ou porque não dizer, meu avô conseguiu aprender com ele. E ele aprendeu todas as operações matemáticas. E ainda aprendeu algo que ele mais desejava saber na vida, era esquadrinhar uma terra. Você não sabe o que é isso? Você sabe que você está dentro de uma terra, dentro de uma área territorial, e através dos lados dessa terra, você saber a dimensão dessa área. Hoje está muito fácil você aprender isso, porque você estuda retângulo, você estuda losango, né? Você estuda figuras geométricas, e aí hoje está muito simples você encontrar uma área. Você encontrar uma área dentro da linguagem matemática, mas eu queria saber se você saberia dizer em hectares. Quantos hectares tem uma terra de 200 metros de largura, com 500 metros de comprimento, e o outro lado não é igual, ele vai ter 300 metros na largura. Então você começa a pegar isso aqui e você esquadrinhar em hectares, não é em metros quadrados, como hoje é assim, você fazer essa conta. É muito simples. Mas em hectares, você sabe fazer isso? E quando sai de hectares e vai para linhas, se a minha roça tem 12 linhas, você sabe o que é isso, irmãos? Talvez aqui ninguém saiba o que é isso. Braça quadrada, 25 braços quadrados é uma linha. Meus irmãos, isso falando isso aqui para vocês, talvez eu esteja falando grego. Mas se o meu avô aprendeu isso, um homem ensinando para ele escrever no chão, escrevendo no chão, ele aprendeu isso. Eu quero dizer isso para você porque o homem está em constante evolução, em constante tentativa de se sobressair, de querer ganhar melhor, de querer um emprego melhor, de querer um reconhecimento melhor e maior. Mas Deus vem te dizer qual que é o segredo disso tudo. Salmo 111, versículo 10, abre a sua Bíblia, por gentileza. Deus vai te mostrar aí, por que não dizer, Deus deixou aí a receita de você entender, de você encontrar a sabedoria, o entendimento. O que é que vai dizer aí a palavra de Deus? Capítulo 111 de Salmo, versículo 10, vai dizer que é o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Então você começa a compreender, ter entendimento de tudo que você vai precisar para você ter o entendimento. Você precisa entender a Deus.
Você precisa temer a Deus. Esse temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reconhecimento da sua grandeza. Que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem o entendimento da grandeza que Ele tem e da sua minúscula criatura que você é, minúscula estatura. Jó descreveu isso muito bem, quando ele estava dizendo: por que eu nasci? Por que eu não morri no dia que eu nasci? Porque não era blasfemando, mas era descontente com a situação dele, de uma forma que ele preferia morrer do que continuar daquela forma. No entanto, quando Deus se revelou para ele, irmã minha, ele reconhece tão pequeno que ele era, o tanto que ignorante ele foi na pronúncia das suas palavras. Queridos, Paulo também teve esse mesmo reconhecimento. Quem era Paulo? O apóstolo Paulo, como ele mesmo disse: olha, eu sou fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado no oitavo dia, escriba. Ele foi crescer aos pés de um homem mestre da lei chamado Gamaliel, mestre da lei. Então ele tinha uma alta patente no quesito conhecimento de quê? Da lei de Deus. E ele era reconhecido por isso. Ele era reconhecido. No entanto, ele não compreendia como que, entre aspas, analfabetos da lei, poderia pregar com tanta autoridade, falar com tanta ousadia, diante de quem quer que fosse. Quem eram aqueles homens? De que eles falavam? E por que eles falavam contra a lei, contra aquilo que ele mais estudou? Paulo ficava atônito, louco: me dá cartas aqui, me dá autoridade, que eu vou começar a bagunçar esse negócio aqui e vou botar todo mundo preso. Meus irmãos, antes disso, esse mesmo Gamaliel que ensinou a Paulo, ele deu instrução de um grande sinédrio, que estava todos ali reunidos para dizer: prendam esses homens, evangelista João Moreira, que estão aí blasfemando contra a lei de Deus. Aí esse Gamaliel disse: homens, vamos falar no particular, vamos ter dois dedinhos de prosa. Fiquem atentos no que vocês estão fazendo, porque outros homens vieram pregando, falando e acontecendo, mas como era mentira, todos por si só se destruíram. Deixe esses homens pregarem isso aí, porque se for dos homens, por si só vai se acabar. Mas se for de Deus, meu filho, larga isso de mão, porque se vocês estiverem pregando na luta contra Deus, vocês não escaparão. Gamaliel teve essa sabedoria, esse entendimento de saber que as escrituras que ele tanto ensinou, que ele aprendeu e ensinou, dizia que viria um tempo de grandes manifestações, de grande poder, no qual o Espírito de Deus usaria homens, encheria homens de entendimento que a própria nação, o povo da época não compreenderia. Ele ia derramar desse Espírito. Isso Gamaliel aprendeu muito bem. Quando a gente volta para a palavra que nós lemos aqui, nós estamos lendo o relato de um filho, dizendo que o pai dele estava preocupado com que ele tivesse entendimento, sabedoria, não se apartasse, e tudo que ele tivesse de riqueza, que ele empregasse em ter sabedoria,
Queridos, todo pai quer que seu filho também se sobressaia. Salomão era um dos filhos mais novos de Davi. Como ele mesmo escreveu, ele era novo. Ele era o único filho da mãe dele. Muito jovem. Mas o pai dele já dizia: meu filho, procura sabedoria, procura entendimento. Irmãos, aqui a gente consegue compreender um filho que dá muito valor às palavras do seu pai. Se nós voltarmos aí desde o capítulo 1 de Provérbios, eu queria fazer atenção um pouquinho nisso aqui. Você vai ver no capítulo 1 que Salomão, ele diz algumas coisas muito interessantes. Olha que sério. Provérbios, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em ensaio, procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento conciso. Ouça, ó sábio, cresça em sabedoria e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Aí o que diz no versículo 7, queridos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí ele começa falando como se ele fosse pai, como se ele já fosse pai. Ele diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ele está dizendo o seguinte: obedeça, filho, obedeça, ouça, faça, ouça quem realmente entende. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele se revela, irmãos, quando ele se revela, ele vem cumprir uma promessa, ele vem cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? Não é pegar a lei e destrinchar essa lei todinha e dizer o seguinte: olha, eu sou o único homem na face da terra, eu sou capaz de cumprir todos os preceitos, todos os 613 preceitos da lei, todos. Não é isso, irmãos. Cumprir a lei é como se faltasse uma pedra no quebra-cabeça e o Senhor fosse essa pedra. Então ele veio cumprir essa lei. A única pedrinha da lei que estava faltando foi revelada. A única pedrinha da lei que os homens queriam ser iguais, que o diabo queria ser, que os homens tentaram calar, que os homens mataram, mas ele não permaneceu morto, que os homens colocaram um sepulcro, mas o sepulcro não o manteve preso. Esse homem foi desejado. Esse homem foi inspiração de todas as sabedorias existentes. Livros, coleções de livros são escritos por conta dele. Quanto mais o homem busca o Senhor Jesus Cristo, mais entendimento e inspiração ele tem para escrever. Quanto mais alguém busca saber quem é ele, quanto mais o homem tenta escrever para tentar dizer que ele não existiu, os homens são convencidos de que realmente ele existiu, de que ele viveu, de que ele fez. O apóstolo Paulo quis calar. O apóstolo Paulo também quis calar esse Cristo. No entanto, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com essa sabedoria. Ele teve um encontro com esse poder de Deus. Meus irmãos, para que a gente possa confrontar alguém sábio, para que a gente possa chamar a atenção de alguém sábio, tem que ir de uma forma que possa chamar a atenção, despertá-lo. O apóstolo Paulo foi despertado para aprender aqueles homens. Viu naqueles homens algo muito pequeno para que viesse fazer tanta bagunça em Jerusalém. No entanto, ele não sabia que aqueles homens estavam debaixo de uma autoridade. Aqueles homens estavam debaixo de uma ordem. E se tem algo em nossas vidas que nós seremos
muito bem-aventurados é quando nós usamos a autoridade de alguém. E essa autoridade sendo delegada, não é uma autoridade mentirosa. Que eu disse, não, eu estou aqui falando do João Moreira. Ele disse para você ligar a sua Bíblia, que a partir de hoje a sua Bíblia não tem mais poder para você. Você pode ler e reler, você não vai aprender nada. Isso é uma autoridade mentirosa. Mas quando nós estamos debaixo de uma autoridade verdadeira, irmãos, quando alguém chancela para você, escreve uma carta, ele diz assim: você pode ir a uma procuração, você pode me representar, você pode ir e faça. Meu irmão, isso é muito bom e muito fácil. O apóstolo Paulo estava com uma autoridade para prender os homens que tinham uma autoridade suprema. E eu digo aqui para você, nós estamos submissos às leis humanas, às leis dos homens. No entanto, essas leis não sobrepõem a lei de Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro disse lá naquele sinédrio. Olha só, veja muito bem. Eu obedeço a lei, mas muito me é favorável obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E o que o meu Deus me disse é para eu pregar, e eu vou pregar. Pedro foi ameaçado de morte, e ele continuou pregando. E quando aquele Saulo de Tarso foi atrás de toda essa igreja, aí o dono da procuração se manifestou, o dono da autoridade se manifestou. Porque eu quero ler uma palavra com você aqui. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e você vai lá para o versículo 16. O que é que vai dizer aí a palavra de Deus? A palavra de Deus vai dizer que esse Paulo, que outrora era Saulo, perseguido na palavra de Deus, ele disse assim: olha, é porque eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Pois é o que? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós falamos do Evangelho, das boas novas, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando de algo pequeno, irmãos. Nós estamos falando do poder de Deus. É por isso que quando nós pregamos a palavra do Senhor e entendemos e lemos essa palavra, nós não estamos aprendendo algo simples, pequeno ou sem força. Nós estamos aprendendo algo grande, com força, com poder, capaz de transformar vidas, capaz de convencer, capaz de deixar um homem sábio louco. Eu me lembro de um colega meu, ele disse que ele era vendedor, ele foi vendedor daquela empresa Martins, não sei se os irmãos conhecem aqui, que é de Minas Gerais, do Grêmio Mineiro. Ele tem várias filiais no Brasil inteiro. E eles tinham nessa época uma convenção, não sei se era semestral ou se era anual, mas eles saíram lá da nossa cidade e foram para a convenção de Palmas. Chegando lá, foi dada oportunidades para várias pessoas falarem, várias. E aí, um certo supervisor tinha um vendedor que era bem pretinho, bem moreno. E esse supervisor era muito gozador, muito gozador. E ele achou que aquele pretinho fosse ser envergonhado. Pegaram o microfone, que todos nós sabemos que quem não tem habilidade para falar no microfone, isso aqui é uma arma para setar, calar a boca, que some as palavras da sua mente, da sua boca, você não consegue falar nada. Se te chamar à frente, seu microfone é fácil até de falar, mas com o microfone não são todos que falam. Ainda mais no meio de gente que você nunca viu e que você é tido como pequeno, indouto, inculto. Só que quando dei uma oportunidade para aquele moreninho, aquele pretinho era pastor. Quando ele pegou aquele microfone,
aquele pretinho falou com uma autoridade tão grande, mas tão grande, que aquele supervisor ficou assim, ó, tá? Quem tem o Espírito do Senhor não é envergonhado, queridos, porque é o Espírito de Deus que te capacita, que te guia, que te dá instrução, que te dá sabedoria. É esse Espírito aqui que te faz compreender quem é Deus. É esse Espírito aqui que diz para você o que é melhor para você. Se você reconhecer essa autoridade, se você reconhecer essa sabedoria, você vai saber se posicionar. Quando Paulo foi derrubado, ele não caiu, ele foi derrubado pelo poder do esplendor da presença do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus o cegou. O resplandecer daquele lugar foi mais forte que o sol que estava naquele dia. Como ele mesmo disse assim, estava eu indo no caminho de Damasco, quando veio sobre nós um resplandor tão forte, mais forte que a luz do sol. E todos nós caímos. Todos nós caímos. Eles não se jogaram no chão. Eles não tinham força para permanecer de pé. E eles caíram. E quando ele caiu, que se levantou, ele percebeu que não enxergava. E só ele ouvia e compreendia a voz, porque aqueles outros eram como se fossem trovões. Mas ele entendeu claramente que tinha uma voz autoritária falando com ele e chamando pelo nome. Naquela hora ele compreendeu que aquele caminho era diferente, que aquela voz não era de alguém pequeno, de tal maneira que quando ele resolve responder aquele chamado, ele diz: quem és tu, Senhor? E esse Senhor já é o reconhecimento de autoridade. Eu sou menor que você. O que é que você quer que eu faça? Quando o homem e a mulher de Deus compreendem quem nós somos e qual o nosso papel aqui na face dessa terra, nós somos somente ouvintes. Nós vamos ouvir, obedecer e fazer. Paulo escreveu isso muito bem. Ele disse: olha, ele me mandou entrar em Damasco. Nós entramos. E quando nós chegamos ali naquele lugar, chegou um homem, dirigido por Deus, que tocou nos olhos. E ele disse: irmão Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que falou contigo no caminho para cá, ele disse para eu vir aqui até você e que eu orasse contigo. Aleluia, queridos. Isso não acontece à toa, irmãos. Isso não acontece à toa. Somente os crentes loucos que existem na face dessa terra, que carregam um livro de capa preta, é capaz de fazer. Capaz de sair gritando nas ruas: vocês estão em pecados, que vocês se reconciliem, que vocês se arrependam e voltem e conheçam a Cristo. Somente loucos crentes, pregadores que fazem isso. O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Corinto, lá no capítulo 2, versículo 14, na verdade, todo o capítulo 2 ele vai falar sobre isso. Ele vai falar disso assim: olha, quando eu estive aí com vocês, eu não procurei falar coisas de mim mesmo. Eu não procurei ensiná-los outra palavra que não fosse a palavra de Deus. Eu procurei falar tudo que convinha do céu, o que eu aprendi. Se você ler Gálatas capítulo 1, versículo 12, Paulo faz uma revelação ali. Ele diz: olha, o que eu aprendi, eu não aprendi de novo nenhum. Tudo foi revelação de Deus. E quando Paulo sai ali de Damasco, a palavra de Deus diz que ele sai pregando até ir de volta para a terra dele, lá para Tarso. Mas aí depois, Barnabé, por uma visão, instruído por Deus, ele sai pregando a palavra
e disse que ia até Paulo, buscá-lo por uma revelação. E Paulo, lá no capítulo 2 de Gálatas, ele vai dizer assim: olha, passados 14 anos, por uma revelação, eu subi de novo a Jerusalém, para começar a pregar a palavra de Deus. Meus queridos, Paulo compreendeu exatamente que agora, a partir daquele momento, ele era de fato aquele vaso que Deus tinha dito a Ananias. Ananias disse: Senhor, tu bem sabes que esse homem veio para cá para destruir a tua igreja, ele tem autoridade para isso, tem cartas para isso. Ele disse: Ananias, meu filho, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Se nós analisarmos o que é um vaso, irmãos, o que é um vaso, cadê um vaso que tinha aqui? Aqui tem um vaso que a irmã Miriam gosta de colocar aqui, todo enfeitadinho de flores, ali em cima daquela mesa. Aquele vaso sai dali sem alguém mexer nele, irmãos. Aquele vaso ele consegue se encher sozinho de flores. Aquele vaso não faz nada se alguém não pegar ele, se alguém não conduzi-lo. Então, Saulo, que depois foi chamado de Paulo, ele compreendeu isso e disse: olha, eu sou um vaso, e eu só vou para onde o meu Deus me levar. Eu sou o recipiente do Senhor. Eu agora levo comigo as palavras dele, de tal maneira que ele, dizendo aos crentes de Corinto, ele disse: eu não procurei falar palavras persuasivas, mas palavras que viessem do trono da glória do Senhor. E é esse Deus que fala conosco hoje, Deus. Todo homem que vem para cá para um culto, que sai daqui da igreja, que procura um lugar para pregar a palavra, observem, eles não vão falar de si mesmos, eles vão falar de quem? Do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que têm crido. É por isso que os homens têm autoridade, os homens de Deus têm autoridade, porque eles não buscam coisas deles mesmos. A gente não vem para cá sem medo. Todas as vezes que a gente assume um pouco para falar de Deus, é com a perna tremendo, ainda que você possa ver a autoridade sobre nós. Glória a Deus. Mas a gente vem aqui com receio. Como é que eu começo? A gente vai lá e escreve, a gente vai e rabisca, a gente lê o livro, a gente lê tanto de coisa para falar, pouquíssimo. Certa vez eu estava vendo aquele filósofo, eu esqueci o nome, que ele foi lá com o pessoal grande lá em São Paulo. Ele disse, alguém chegou para ele e disse que ele tinha o dom da palavra. Ele disse: eu até entendo isso que você está dizendo, mas também tem mérito meu. Para eu escrever um livro, eu li mais de 40. Para eu escrever uma linha, eu passo horas e horas lendo. Então, queridos, para que a gente possa falar aqui 45 minutos, a gente passa dias lendo, escrevendo, rascunhando, atrás de referência. É isso, irmãos. E isso tudo para falar do Senhor, debaixo da autoridade dele, das permissões dele e com a chancela do nosso pastor. Então, queridos, nós não podemos de nós mesmos fazer coisa alguma. Foi o que disse o próprio Cristo: de mim mesmo eu não posso fazer coisa nenhuma, mas como eu ouço, assim faço. Então, meus irmãos, nós não temos que falar nada de nós. Talvez nós não sejamos exemplo para ninguém, mas a palavra que nós pregamos, o Evangelho que nós anunciamos, esse é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então, que nós não sejamos covardes de ficarmos calados. Quando o Senhor te der a oportunidade, fale do Senhor. Não seja alguém que vá manchar o nome de Deus, mas que anuncie o nome de Deus com toda a autoridade e temor do Senhor. Porque esse Evangelho é loucura para o mundo. Mas eles ficam atônitos
quando vê alguma coisa acontecendo que esta palavra diz que vai acontecer. Todo o mundo sabe, não vou dizer todo mundo, né, mas quase todo mundo hoje já sabe que esse Jesus Cristo existiu e que ele disse que voltaria, e que através de nós, igreja do Senhor, que já conhecemos a Cristo, eles ouvem de nós. Se você está falando de Jesus Cristo, esse está falando de Jesus Cristo, que nada para ir com Jesus Cristo. Que Deus continue a nos dar essa autoridade, que o Senhor continue assinando uma procuração que nos dá permissão para usar o seu nome. É como nós dizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que disse Pedro: olha, prata, ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? O Nazareno. É o Nazareno, aquele que era lá de Nazaré. Aquele lá tem que ser identificado, é só aquele, porque João tem muitos, José tem muitos, Jesus tem muitos, mas de Nazaré, filho de José, só tinha um, só teve um. Que nós continuemos a buscar esse Senhor, que Ele vai te alimentar de toda a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Lembremos por último agora de Moisés. O que ele disse para Deus quando ele viu aquela sarça se queimando? A sarça não pegava fogo. Ele disse: eu vou me virar, eu vou me virar. E Deus disse: Moisés, vem para cá, porque a terra que está pisando, meu filho, é terra santa, tire essa sandália dos seus pés. E ali começa o diálogo. E nesse diálogo, queridos, nesse diálogo, Moisés faz uma declaração. Ele diz: olha, eu sou um homem duro de lábios, eu não sei falar. Procura um homem que saiba o impedimento das palavras. E o que é que ele diz? Não sou eu, sou eu o Senhor. Vai, e eu colocarei as palavras na tua boca, louvado seja Deus. Meus irmãos, é só necessário eu e você aceitarmos o ritmo do Senhor. Se você se debruçar sobre essa palavra, buscar, tenha certeza plena e absoluta que Ele vai te dar as palavras certas. Ele vai te instruir. Ele vai te instruir. E o melhor de tudo, cristão, é que Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão misericordioso, que você está estudando a palavra dEle, para pregar a palavra dEle, e Ele te dá entendimento de uma outra série de coisas, que você às vezes fica perguntando: nossa, mas eu não sabia isso aqui, e agora eu aprendi. Deus dá entendimento, Deus abre a mente dos cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para nós encerrarmos. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu comecei esse trabalho, já comecei a falar isso para vocês uma vez, que para mim foi o mais difícil que eu encontrei, foi vender um produto dizendo somente o que ele é e o que é que ele faz, mas sem dar preço. Sem dar preço. Para mim é muito absurdo. Disse: mas gente, como é que eu vou ligar para aqui e falar para ela, como sistema, que ela vai precisar da empresa dela, que ela vai usar, e eu não posso dizer o preço, mas que coisa mais absurda é essa? Pois eu tive que me regular. Só que não entrava na minha cabeça, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E um dia eu fui pegar um livro, dos livros da minha faculdade de contabilidade, comecei a ler, para que pudesse abrir um pouco a mente. Mas pense, queridos, eu precisava mais de livros de contabilidade. Eu só precisava agora de um start de Deus. Era só isso que eu precisava. Como até disse uma ex-chefe nossa, ela disse: olha, o John um dia acordou, foi dormir de um jeito e acordou de outro. Foi mesmo. Eu dormi de um jeito, no outro dia eu acordei com a presença de Deus na minha vida. Eu entendi o propósito, eu entendi o recado. Eu busquei ao meu Pai, eu busquei ao meu Deus, e eu mente, porque se eu estou frito, e eu acordei diferente, o Senhor me abriu a boca
O Senhor me abriu o entendimento de Moisés, abriu o entendimento e colocou sabedoria, como Ele colocou sabedoria em Salomão, para cuidar do povo dele. Senhor, agora, se o Senhor não me ajudar, os meus meninos vão passar fome. O dinheiro estava acabando. É por isso que vocês veem toda hora, toda vez que eu pego esse microfone, dizer que eu sou um pequenino do Senhor e eu vou usar esse nome de pequenino e de filho sempre. Porque sendo eu filho, meu pai não vai me desamparar. Então eu vou usar esse artifício. Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. E os teus pequeninos vão passar fome. E ele não vai deixar. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação com o pastor Luciano Subiá. E ele me disse: queridos, a palavra de Deus diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, não é verdade? É verdade. Pois é. Você vê os índios prosperarem, e porque eles sabem pedir. Eles sabem pedir a Deus. Ele falou exatamente com essas palavras. Ele disse: olha, o ímpio chega diante de Deus e diz: Senhor, ou Pai, não sei como é que eles te chamam, e diz assim: olha, o meu filho me pediu esse negócio aqui, e eu não tenho dinheiro para comprar, não. E o Senhor vai me ajudar a ter, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai fazer isso. E pasme, queridos, o Senhor abre a porta. Por quê? Porque o filho dele também é filho de Deus. E que prazer o Senhor tem em ver seu filho passando necessidade. Foi isso que ele disse. Foi exatamente isso que ele disse. E nós, crentes que já conhecemos o Senhor, às vezes a gente chega todo cheio de palavras. Oh, você tem que ser crente. Você tem que ser crente no Senhor. Mas você tem que ter um relacionamento com Deus para que você não tenha que procurar palavras para se dirigir a Ele. Os pais, eu preciso do Senhor. É isso aí, com muito temor. Pai, eu preciso de Ti. Nós temos intimidade para isso. Nós temos relacionamento para isso. Eu vejo meu filho aqui e diz assim: cara, eu acho que ele cortar o cabelo. Olha, se chegasse pegar minha mãe chamando de cara, olha, se não pegasse uma. Como assim, cara? Mas esse relacionamento, isso é intimidade. Intimidade é que faz isso. Então nós temos essa liberdade para diante do nosso Pai. Pai, com fome. Não corta aí. Ele vai abrir essa porta. Saibamos falar com nosso Pai, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Deus para nos capacitar. O Senhor é Deus para nos instruir. O Senhor é Deus para nos colocar de pé. O Senhor é Deus para que colocar em nós compreensão e entendimento, para que nós cheguemos a Ele e saibamos que Ele tem tudo lá. Tem tudo lá. A sabedoria que você precisa, a riqueza que você necessita. Se você precisa de holofote, também Deus tem. Só que a forma dele dar brilho para o homem é diferente do que o mundo dá. O brilho do Senhor é em jejum e oração, como fez Moisés. Veio com o esplendor da glória no seu rosto, de tal forma que os homens, irmãos do Senhor, não conseguiam olhar para ele. Então, olhe comigo nessa noite, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, nós falamos contigo nessa